tarde, senhor vereador Sérgio João, e cumprimento o vereador Afrânio Borpré e o vereador Ricardo Vieira, que foram os proponentes dessa audiência pública, e aos demais vereadores presentes e aqueles que assinaram o requerimento, esse importante momento para a gente poder discutir algo que é do total interesse de todos os trabalhadores da Prefeitura. Quero saudar aqui a presença dos nossos aposentados e aposentadas que estão hoje aqui acompanhando essa audiência pública e os demais servidores que aqui também fazem presente. Nós, servidores municipais, tivemos o nosso fundo criado pelo governo Ângelo Amin. O governo Ângelo Amin, entre outras questões, teve a questão do Banco Santos, que foram 23 milhões investidos e que não foram recuperados pelo fundo. Teve utilização de dinheiro do Caixa Geral, no Caixa Geral, junto do Caixa Geral para pagar salário. O governo seguinte, o governo Dário Berger, vai fazer práticas muito parecidas. O Dário Berger vai utilizar dinheiro do Fundo de Previdência para pagar salário, para fazer obras, ou seja, para fazer outras questões da parte administrativa que compete ao prefeito. Também vai regulamentar, no final de janeiro, com essa casa aqui cheia de cargos comissionados e com a polícia armada até os dentes ali fora, o Fundo de Previdência, onde a contribuição passa de 8% a 11% para os trabalhadores, e são criados dois fundos. Um, que é o fundo financeiro para os mais antigos, que é por repartição solidária, e o outro para os que ingressam a partir da data da criação do fundo, ou seja, se não me engano, 27 de janeiro de 2009, que é chamado de Fundo Previdenciário em regime de contas individuais, ou de capitalização individual. Historicamente, o sindicato sempre defendeu o regime de contribuição solidária, ou seja, cooperação entre as gerações. No nosso entendimento, essa é a melhor maneira. Criticamos essa medida naquele momento, achamos que ela provocaria prejuízos muito grandes para os trabalhadores, porque a emenda constitucional na qual ela se baseia diz que o dinheiro dos fundos passariam a ser investido no mercado financeiro, que para nós são um dos maiores prejuízos provocados pelas emendas constitucionais do governo FHC e depois reafirmado em outra pelo governo Lula, que gerou em nós a insegurança se nós não sabemos se teremos o fundo de previdência, o dinheiro para pagar as aposentadorias mais à frente. Porque o mercado financeiro é uma ciranda e, consequentemente, a gente pode perder e ganhar. Mas hoje em dia, a gente tem convicção de que podemos muito mais correr muito mais risco de perder do que de ganhar no mercado financeiro. Então, sempre defendemos que o dinheiro da Previdência ficasse em conta separada, mas administrado pelo Caixa Único da Prefeitura, como uma forma de segurança para todos os trabalhadores. O governo, então, criou daquela forma coercitiva, no nosso entendimento, os dois fundos, da forma como foi aplicado aqui. E, além disso, o governo Dário Berger também parcelou diversos pagamentos da parte patronal e também da parte funcional do fundo financeiro. O fundo previdenciário, que era o novo, ele manteve em dia, pagou as contribuições em dia da parte patronal. Ao final do governo, tem depois o Timo vai poder falar um pouco, mas tem um documento do autorial que mostra que o governo, naquele momento, no final da gestão, utilizou o dinheiro do fundo para pagar outras despesas também. Isso é irregular. Bom, o governo César Souza Júnior tem feito algo que nos assusta. Nos assusta não é porque nós temos medo de nada. Nos assusta porque nós nunca vimos tamanha irresponsabilidade com a previdência desse município. Estamos no terceiro ano do mandato, indo para o final do mandato, na verdade, no quarto ano, aliás, e o governo manda para cá o 7º projeto de parcelamento, e provavelmente mandará o 8º, e se precisar vai mandar o 9º também. Porque, o que é esse parcelamento? Para o pessoal de casa, principalmente os senhores aposentados, entenderem. Todo mês é recolhido do trabalhador 11% do seu salário. E a parte patronal é recolhido também um percentual, que, se eu não me engano, hoje é quanto?
14, né? 14%. Bom, esse percentual que é recolhido de nós tem sido repassado, mas o percentual da parte patronal, ele deixa acumular, acho que o vereador Afrânio falou aqui, 6 meses, manda um projeto para cá, e no governo Dário Berger chegou a se parcelar em 120 vezes, nesse governo também, e aí começou a se parcelar em 60 vezes. Não, poxa, 60 vezes. Mas veja bem, isso tem gerado uma pressão sobre o fluxo de caixa do fundo financeiro que está levando ele à falência. O fundo tinha uma previsão autorial de lá em 2022 começar a precisar do aporte da prefeitura. Hoje, se não tiver apoio da prefeitura, ele vai falir. Os senhores aposentados e aposentadas poderão ficar sem receber suas aposentadorias. Por quê? Porque sucessivamente, como eu falei dos governos anteriores, o que praticaram, e esse governo vem parcelando e deixando de honrar a sua parte. Em resumo, se era para pagar 60 mil reais no mês, está sendo pago R$1.000 em 60 meses. É essa a prática que o governo atual está fazendo. Consequentemente, isso já gerou o fundo que previa que lá em 2022 chegasse no seu limite. Esse ano não chega mais. Já chegou no ano passado no limite entre receita e despesa. É um problema sério. Qual é a solução que o prefeito manda para a Câmara? 2. Uma é que os mais desavisados podem ser até simpáticos, que é o quê? Não, vamos juntar os dois fundos, aí cria-se um regime de cooperação solidária para todo mundo, repartição solidária. Bom, como eu disse, o sindicato historicamente defendeu essa posição. E por que nós somos contra nesse momento? Porque significa o seguinte, é tirar o dinheiro do fundo que está mais ou menos saudável, que também tem, esse governo vem parcelando a parte patronal dele, para colocar no outro, que está com problemas financeiros, gerados por esse próprio governo. E cuja saída, que seria o quê? Pagar em dia a parte patronal, ele continua dizendo, não vou pagar, vou continuar pagando em 60 vezes. Ou seja, se o doente precisava de 60 gotas para sobreviver e curar sua doença, ele vai dar uma, e uma a cada mês. É evidente que esse doente não vai durar os 60 meses, ele vai morrer. É essa a situação do nosso fundo atual. Eu quero deixar claro aqui, nós não viemos discutir com os senhores vereadores uma situação de que nós estamos aqui reivindicando um direito futuro, um direito que vai melhorar nossas carreiras. Não. Esse é um direito que existe antes da Constituição de 88. Existe desde 1917. Das primeiras caixas solidárias que vieram sendo regulamentadas, onde os trabalhadores se juntavam para poder fazer caixinha, para poder pagar aqueles que as mulheres ficavam viúvas e não podiam sobreviver. Esse é o princípio da Previdência Solidária. Nós defendemos isso e viemos ao longo de anos tendo conquistas, como na década de 50, no governo Vargas, que deu os anéis para não perder os dedos, criando a CLT e criando o sistema de previdência aqui. Temos desacordo com vários pontos da CLT, feito à base da Carta de Lavoro, de Mussolini, aquele fascista. Mas foram conquistas importantes, como a criação do Instituto de Previdência Nacional. A previdência que o senhor prefeito hoje, assim como o prefeito Ângela Min e o prefeito Dário Berger meteram a mão, é nosso dinheiro. Não está em discussão com nenhum prefeito e com nenhum vereador a forma de utilizar isso que não seja do interesse direto dos senhores aposentados. Porque aqui os senhores aposentados e aposentadas deram sangue pela essa prefeitura, por esse serviço público. Enquanto esses prefeitos já passaram, onde está a prefeita Ângela Min? Gozando de um cargo federal. Onde está o senhor ex-prefeito Dário Berger? Gozando de um cargo federal. E onde estão os senhores aposentados? Muitos, inclusive com a sua saúde comprometida, abatida, e aqui sendo obrigados a vir fazer uma luta para defender algo que, em tese, eles passaram a vida batalhando por isso. Eu quero dizer para os senhores vereadores que o sindicato não vai arredar pé. Nós não vamos concordar
com nenhum parcelamento e com a fusão dos dois fundos nesse momento. Se o senhor prefeito arcar com a sua parte patronal em dia, nós abrimos e se comprometer em lei que fará isso, daí para frente. Mais um minuto. Obrigado. Nós abrimos a discussão com a categoria e tem que fazer um estudo sobre isso, porque alguns já acham que juntando os dois fundos, na verdade, em vez de ajudar, vai piorar mais na frente. Tá? Então nós precisaríamos fazer um estudo profundo, que exige, né, para termos consciência se essa fusão, desde que o prefeito pague em dia e honre sua parte patronal, de fato seria vantajosa para os trabalhadores. Então eu peço que os vereadores dessa casa honrem inclusive a palavra que tiveram na última vez que o prefeito mandou um projeto pedindo parcelamento, que não aprovaria mais parcelamentos aqui. E que a fusão hoje é matar os dois fundos de uma vez só, não é ajudar. Muito obrigado. Eu quero também registrar e agradecer a presença do vereador Dalmo Menezes.